Muito bem. Antes de mexer nas condições da ação, eu examino contigo a principiologia. Os princípios que se aplicam para a ação penal. E eu vou dividir em dois blocos. Da ação pública e depois da ação privada. Vamos até fazer o seguinte, princípios comuns e depois princípios da ação pública e depois da ação penal privada. Esses comuns vão chamar de comuns ou princípios gerais. O primeiro princípio que eu te mostro aqui é o princípio da intranscendência. Princípio da intranscendência. Princípio da intransmissibilidade. Ou da incontagiabilidade. Bom, o que é esse princípio da intranscendência? Princípio da intransmissibilidade ou incontagiabilidade? A sua cabeça será colocada no caminho para Ouro Preto e as partes do seu corpo serão colocadas igualmente em locais vistosos desse reino. A sua casa será destruída e no local em que edificada será espalhado o sal, e os seus descendentes serão considerados infames para sempre. Muito bem. Essa é uma das partes do dispositivo da sentença de Tiradentes. Tiradentes afrontou a autoridade da coroa. Tiradentes resolveu discutir que César não deveria receber tanto assim. Existia uma proporção de 1/5 de tributos do que as pessoas recebiam para a coroa portuguesa. E Tiradentes não achava justo essa carga tributária tão alta assim. Ele e outras pessoas, ditos inconfidentes. Devíamos à coroa 1/5. Hoje nós devemos à coroa 2/5. E os Tiradentes estão silenciosos. A possibilidade de que aquilo crescesse foi abafada de uma forma que o processo foi bastante célere. E Tiradentes foi condenado com base nas ordenações e recebeu uma das penas de morte. Tínhamos, à época, 2 penas de morte. Morte natural e morte para sempre. Morte natural era a forca, que depois de enforcado, cortava a corda e enterrava. E a morte para sempre era deixar de pendurado no pau. Ou, no caso de Tiradentes, para dar a exemplarização que não convinha discutir os interesses da coroa, as partes do corpo dele foram espalhados de uma forma intimidatória por parte do reino. É isso. Os seus descendentes serão considerados infames para sempre. Hoje eu tenho um dispositivo constitucional, lá no artigo 5º, que diz, 5º, 45. Nenhuma pena passará da pessoa do condenado. Beleza, nenhuma pena passará da pessoa do condenado. Eu não estou tratando contigo hoje dos princípios da pena. Porque se tivesse, realmente estaria mexendo no princípio da pessoalidade. E o princípio da intranscendência. Aqui é o princípio da intranscendência. Nenhuma pena passará, não irá além da pessoa do condenado. Eu estou tratando de algo que antecede a pena, a ação penal. Se, ao final do processo, a pena não pode passar da pessoa do condenado, antes do processo, que é essa mola propulsora chamada ação penal, não pode contemplar pessoas que não sejam autoras ou partícipes de um crime. A responsabilidade penal não se transmite para estranhos à autoria ou participação. Não contagia a outras pessoas. Não se contagia com outras esferas. Eu não posso colocar na denúncia ou na queixa o responsável cível. Devo demandá-los na esfera pertinente. O princípio da intranscendência aqui é um desdobramento, é um corolário natural do princípio da pessoalidade, do 5º,
inciso 45, do princípio da intranscendência constitucional, mas no sentido de limitação da acusação ao autor ou partícipe do crime. Então, na sua anotação deve estar aí que este princípio, este subprincípio, este axioma é um desdobramento do princípio constitucional da pessoalidade, é um reflexo do princípio constitucional da pessoalidade e que limita a acusação aos autores e partícipes do crime. Esse é o princípio da intranscendência, da intransmissibilidade, da incontagiabilidade, da responsabilidade penal. O segundo princípio, nós vamos usar uma expressão em latim. Aqui, ó. Princípio do ne procedar, alguns pronunciam procedat, iudex ex officio. Ne procedar iudex ex officio. Esse princípio do ne procedar iudex ex officio representa nada mais, nada menos do que outros dois princípios. Princípio da inércia da jurisdição, ou também princípio da iniciativa das partes. Inércia da jurisdição ou iniciativa das partes. O juiz não deve iniciar uma ação penal por ele mesmo, de ofício, sem que tenha sido provocado em sua jurisdição, sem que não tenha ocorrido a iniciativa das partes. O Ministério Público em crime de ação penal pública e o ofendido em crime de ação penal privada. Tínhamos no Código de Processo Penal um dispositivo que dizia da possibilidade, olha só, 26. A ação penal nas contravenções será iniciada com um auto de prisão em flagrante ou por meio de portaria expedida pela autoridade judiciária ou policial. A ação penal sendo iniciada por portaria de juiz ou portaria de delegado. Eu já vou voltar a esse dispositivo em seguida. Mas veja, o juiz não deve iniciar a ação penal de ofício desde que a Constituição Cidadã deu ao Ministério Público a titularidade exclusiva da ação penal pública. Aqui está. São funções institucionais do Ministério Público promover privativamente a ação penal pública, na forma da lei. O juiz não deve agir de ofício. Agora, entre não dever e não fazer, existe um verdadeiro abismo. Olha só a título de conhecimento para ti, tá? Veja só, eu vou... simplesmente botei ofício lá no Código de Processo Penal, vou começar a dar Enter. O que o juiz pode fazer de ofício? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e vai! O Código de Processo Penal está cheio de movimentações de ofício por parte do juiz. Ne procedar iudex ex officio. É mesmo, é. Nós estamos diante de um Código de Processo Penal que foi concebido à luz de outra Constituição. Da Constituição Polaca, Constituição de 1937. Esse código que está em tua mão é um código de 1941, todo remendado. Nós tivemos dois remendões importantes. Um em 2008, que mexeu nos procedimentos com reflexo também nos recursos. Em 2011, uma alteração significativa no que diz respeito às medidas cautelares pessoais, às prisões. E ainda assim, esses remendos vêm com os reflexos do pensamento que se tinha à época da Constituição anterior, dando possibilidade de o juiz de ofício se movimentar no processo penal. Se estivermos em uma concepção de um sistema acusatório, o sistema acusatório é marcado pela perfeita separação das funções de cada parte. Em uma relação triangular,
incumbe a gestão da prova, incumbe a busca às partes em um verdadeiro jogo de defesa e ataque. Incumbe ao juiz decidir sobre o que lhe é apresentado e provocado. O juiz dá jurisdição ao caso concreto. Numa prova de marcar X, é muito possível que nós tenhamos que admitir várias coisas feitas de ofício pelo juiz. Decretação de prisão preventiva no curso do processo. No curso de inquérito não pode. No curso do processo. Interceptação telefônica. Instauração de incidente de sanidade mental. Várias outras. Nós tenhamos que admitir. Porque a lei diz, eu comecei a dar enter ali, não parei. Você viu. Agora, numa prova discursiva e numa prova oral, doutor, o que você tem a dizer acerca da movimentação de ofício pelo juiz? Bem, excelência, existe princípio que recomenda que o magistrado não se movimente de ofício. Exemplo da inércia da jurisdição ou, por outro lado, da iniciativa das partes. Porque é o mesmo princípio que o juiz não deve agir de ofício, tem que agir quando provocado. A jurisdição não se manifesta, sob pena de desequilibrar a relação processual. Quando pende para um dos lados, para um dos pratos. O juiz é o fiel da balança. E são as partes que vão fazer com que um dos lados encoste o prato no chão. O juiz só está medindo aquelas forças e está julgando. Ne procedar iudex ex officio. Essa é a expressão que representa os princípios da inércia da jurisdição e, por outro lado, da iniciativa das partes. Próximo princípio aqui. Um princípio que todos nós conhecemos e já estudamos naquela aula que tivemos sobre princípios do direito penal. O que está acontecendo aqui que ele não está aceitando de jeito nenhum? Olha, é resistente, né? Então, vai assim que vai dar certo. Princípio do ne bis in idem. Ne bis in idem. Ou então podemos chamar de non bis in idem. Quando eu estou me referindo ao princípio por ele mesmo, como se um nome do princípio fosse, eu vou chamá-lo de ne bis in idem. Quando eu estou fazendo referência à ideia, eu posso usar a expressão non bis in idem. Bom, nós já estudamos o princípio ne bis in idem lá na Principiologia do Direito Penal. E vimos que esse princípio deve ser examinado sob 3 óticas: material, processual e execucional. Material, ninguém pode sofrer reprimendas, ninguém só pode sofrer penas, ninguém pode ser responsabilizado dupla ou multiplamente pelo mesmo fato. Processual, ninguém pode ser processado 2 vezes ou mais vezes pelo mesmo fato. Execucional, ninguém pode cumprir 2 vezes a mesma pena. Eu estou aqui, portanto, em um viés processual. Ninguém pode ser processado duplamente pelo mesmo fato. Então aqui, doutores, eu posso tranquilamente desdobrar na vedação ou inadmissibilidade de persecução penal múltipla ou plurima, vedação ou inadmissibilidade, persecução penal múltipla ou plurima. E também na originalidade ou unicidade da ação. Vedação ou inadmissibilidade, olha, tá difícil de funcionar esse meu pincel hoje, hein? Vedação, inadmissibilidade e persecução penal múltipla. Vou botar um penal aqui. Ou plurima e também originalidade. Tudo bem.
nada mais, nada menos fiz do que pegar a lição de 2 livros. A Vedação de Persecução Penal Múltipla, da obra de Aurí Lopes Júnior. E a originalidade da obra do professor que substituiu Guilherme Souza Nutti na RT. Foi o André Nicoliti, que fala da originalidade. Doutores, aqui nós podemos pensar em 2 institutos: coisa julgada e litispendência. Qual a diferença de coisa julgada e de litispendência? Vejam só. Nos 2, eu preciso mesmas partes, mesma causa de pedir e mesmo pedido. Tríplice identidade. De novo, mesmas partes, mesma causa de pedir e mesmo pedido. A diferença é que, enquanto na coisa julgada um dos processos já foi extinto e o outro entrou em curso, na litispendência eu tenho 2 processos com essa tríplice identidade contemporâneos, em curso ao mesmo tempo. Te explico. O sujeito já respondeu o processo por um fato. Imaginemos que foi um homicídio culposo de trânsito. Já respondeu perante a vara de delito de trânsito e foi condenado e cumpriu sua pena. Está extinta a punibilidade pelo efetivo cumprimento de pena. Por alguma razão, uma segunda ocorrência foi registrada do mesmo fato. Vamos pensar para efeitos patrimoniais. O seguro foi lá e registrou uma ocorrência do mesmo fato. Imaginemos que inadvertidamente foi instaurado o inquérito policial pelo mesmo fato, mandado ao Poder Judiciário, o Ministério Público ofereceu a denúncia e o juiz citou o réu para responder à acusação. O que deverá fazer o advogado nesse momento? Deverá o advogado, em resposta à acusação, em preliminar, invocar exceção de coisa julgada. Ele deverá informar esse juízo que aquela ação já foi julgada por outro juízo, aquela coisa já foi julgada por outro juízo. E estando diante do império da coisa julgada, 5º 35, essa nova ação deverá ser extinta e arquivada. Agora, imaginemos que foi instaurado esse processo perante a vara de delitos de trânsito, está em curso. Uma ocorrência que não veio das partes e sim da seguradora, deu origem ao inquérito numa outra delegacia, foi a um outro foro, pelo mesmo fato. O juiz cita o réu. O réu deverá informar, em preliminar na resposta à acusação, a exceção de litispendência. Deverá informar que já existe um processo instaurado perante outro juízo, com as mesmas partes, mesma causa de pedir, aquele acidente que levou à morte de alguém, e mesmo pedido, a condenação dele. E o juiz deste novo processo deverá encerrá-lo e arquivá-lo, porque o outro juízo já estabeleceu a competência pela prevenção. Nos 2 casos, nós temos a lição do Aurí, vedação de persecução penal dupla, múltipla, plurima, e temos a lição de André Nicoliti. Preciso respeitar a originalidade da ação. Uma única ação para cada fato. Esse é o desdobramento processual do princípio ne bis in idem aqui no curso da ação penal. Esta é uma pequena parte de uma de minhas aulas. Se você quiser assistir a todo o conteúdo, entre em daviandré.com.br e conheça os cursos que já estão à sua disposição. Um grande abraço e até a próxima!